Fala, seus gremistas, tudo bem com vocês? Rafael Tricolor aqui do canal Rafael Tricolor, a voz do torcedor, para mais um vídeo, onde na verdade não é mais um vídeo, é o vídeo, até porque para me motivar novamente a fazer um vídeo, a conteúdo de novo sobre Grêmio, a conversar novamente com vocês, é porque realmente vi que a situação chegou num ponto que eu deveria realmente novamente me expor e falar um pouquinho de novo sobre o Grêmio, colocar a minha opinião e também buscar que vocês coloquem aqui na caixinha de opiniões, que deixem também seus comentários aí e falem a respeito dessa situação. Bom, para quem acha que eu cheguei de paraquedas aqui, a gente tem um canal com quase 3.000 inscritos. Eu criei o canal em 2020, o canal Rafael Tricolor, a voz do torcedor. E para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da minha história, por que eu parei um pouco de gravar e por que também eu decidi retornar com os vídeos para a gente debater sobre o nosso Grêmio aqui dentro do canal. Bom, em 2020, o Grêmio de 2020, a Copa do Brasil de 2020 foi decidida em 2021. Não, a Copa de 2019 foi definida em 2020, onde eu criei o canal, o Rafael Tricolor, a voz do torcedor, porque eu via que o torcedor do Grêmio não tinha nenhuma voz e não tinha ninguém que cobrasse, que falasse a língua realmente do torcedor, ou quase ninguém. Até vou citar um canal que me inspirou muito, que é o Sítio Gremista, de uma opinião de um torcedor fiel e fanático. Até vou deixar o link do canal dele aqui. Também vou deixar o link do canal do Guto Bender, que é o cara que representa a torcida do Grêmio, o cara que expõe suas ideias e deixa também o público, né, comentar e conversar sobre, tanto as pessoas que são favoráveis à opinião dele, também com as que são contra a sua opinião. Então eu não saí de paraquedas. A gente vem com esse trabalho desde 2020, eu não inventei a roda, mas nós fizemos um trabalho muito bom em 2021 também, inclusive na oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Vocês podem olhar aqui dentro do canal. Nós somos o primeiro canal do YouTube a transmitir os jogos ao vivo, além das rádios oficiais. Somente o nosso canal transmitia todos os jogos do Grêmio, então nós acompanhamos toda essa trágica trajetória do Grêmio naquela fatídica Série B aí, até o Grêmio acabar sendo rebaixado para a Série B de 2022. Então a gente acompanhou toda essa trajetória e o canal foi realmente nesse intuito, porque parecia que era questão de festa, aquela final contra a equipe do Palmeiras naquela final da Copa do Brasil. Muita gente não se lembra, né? O Grêmio decidiu a Copa do Brasil em 2020, né? Aquele período de pandemia, pandêmico, e o Grêmio não vinha jogando nada há muitos anos. Então o que vem acontecendo hoje é um reflexo já daquilo que acontecia já naquela época. Então naquela época eu quis ser uma das vozes também, dar voz para o torcedor opinar, e também para o torcedor enxergar além do que a imprensa tradicional nos coloca, né? Então eu ficava bastante incomodado, chateado, que a imprensa tradicional sempre buscava levar de uma maneira mais branda, onde a situação do Grêmio era muito perigosa já. O Grêmio não caiu apenas em 2021, o Grêmio vem caindo de 2018 para cá, inclusive sucessões de fracassos, né? De derrotas vexatórias, que sim ficam na conta do nosso treinador, e é também por isso, não é clickbait não. O Grêmio realmente está virando uma Coreia do Norte e não é a primeira vez que isso acontece. Então a gente precisa conversar, e é por isso que eu quis explicar um pouquinho da minha história aqui dentro do YouTube, e também falando por que eu parei de gravar os vídeos. Bom, naquela época de 2021 eu fui muito pressionado, né, inclusive pelo Grêmio. Nós fizemos várias reportagens, vários vídeos contando sobre essa gestão Romildo, que foi calamitosa. E também, se precisar, fazer vídeos aí dessa gestão atual, que até o momento, apesar de ter mantido o Renato, que eu acho que é um erro, fez algumas coisas muito boas, né? Parece que o processo evoluiu em umas áreas, mas regrediu em outras. Mas se a gente achar que deve falar também dessa administração, se a gente achar coisas erradas, a gente vai falar. E foi isso que me desmotivou também. O Grêmio acabou tirando várias monetizações do meu vídeo, e todo mundo sabe, para quem é youtuber, quando tu depende dessa renda aí, quando tu perde a monetização de um vídeo, é muito preocupante pra gente. Então isso também me desmotivou. Acho que eu não deveria ter feito, mas acabou me desmotivando.
Então o Marcos Vinícius Rubio, o meu narrador do canal, também com o Renan Pires, continuaram aí fazendo lives aí juntamente com a nossa com o nosso pessoal aí, mas infelizmente eu acabei deixando o canal um pouquinho de lado, mas eu acho que chegou a hora de a gente conversar de novo, porque realmente, como eu falei, não é clickbait. O Renato está tentando transformar o Grêmio numa Coreia do Norte. Ele mesmo que preza tanto, inclusive na questão política, né? Não quero entrar em detalhes de política, mas ele preza tanto sobre poder se expressar, né? Politicamente eu também acho que as pessoas devem se expressar e devem respeitar a opinião do outro. Ele simplesmente ele está outorgando ideias dentro do clube. Ele diz que é funcionário do clube, que ele respeita, mas que a gente sabe que na última entrevista dele ele mesmo falou que não é nem passado pelo presidente, não adianta nem o presidente, era ele mesmo que estava tomando essa decisão, ao mesmo tempo que na mesma entrevista ele volta a se contradizer, dizendo que foi uma ação conjunta. Depois o Brum também, que o Brum é um outro detalhe, né? O Brum só tem feito caca, só tem feito caca. Toda vez que ele abre a boca para falar, olha, é um dos piores dirigentes que a gente vê, assim, uma pessoa totalmente despreparada, uma pessoa que talvez use o gremismo dele, que seja um cara totalmente interessado na função que ele exerce, mas é um cara totalmente despreparado, é um cara que não tem know-how, não tem expertise para estar naquele cargo que ele ocupa, que é de vice-presidência. É um cara que tem que ser enérgico às vezes, mas tem que também ser sangue frio, ter pulso, ter que entender. E parece que o Bruno, cada vez que ele abre o microfone, é um festival de asneira e isso prejudica o clube. E voltando a falar de Renato, que muita gente fala, o Renato nos tirou dos 15 anos, beleza, então a gente vai partir para essa lógica, o Renato nos tirou dos 15 anos. Só que nesses 15 anos o Renato treinou o Grêmio duas vezes. Treinou em 2010, onde a gente foi quarto lugar no Campeonato Brasileiro. O Renato tirou a gente realmente de uma zona de rebaixamento em 2010, fez um ótimo trabalho. Em 2013 sendo vice-campeão brasileiro, como também que foi uma campanha excelente, né? Ele fez aquele tripé de volantes. E o Grêmio, o Renato é um resultadista, isso aí não tem como negar. Ele te entrega resultados, mas ele também te entrega problemas. Ele te entrega esse fanatismo exacerbado sobre ele, porque hoje eu vejo 90% da torcida que apoia a ideia dele, na verdade, é renatista, né? Que é no sentido de torce pro Renato, não torce pro Grêmio. Muitas vezes coloca o Grêmio em segundo plano, em terceiro plano. Em primeiro lugar, o Renato machuca eles, o Renato isso, o Renato aquilo. Na verdade, primeiro que já é uma grande bobagem, porque o Renato já não machuca eles há muito tempo. Na verdade, quem o Renato anda machucando muito é o seu próprio torcedor. Porque desde a volta do Cudê, a realidade que foi, apesar do Grenal, dos erros que houve de arbitragem no último Grenal, é que o Grêmio teve 2 jogos contra o Cudê, Renato, e ele perdeu os dois, e pelo mesmo placar, de 3-2. Então, o Renato não machuca eles há muito tempo. Na verdade, o Renato estava tão cagado que ele sim fez uma estratégia retranqueira que deu certo. A estratégia dele realmente surpreendeu o Cudê. O Cudê imaginava que o Grêmio ia tentar jogar e o Grêmio não tentou jogar, apostou no contra-ataque. Deu certo no jogo, não tem como negar que não deu certo. Mas de fato o Renato foi bem cagão, porque a realidade é que o Grêmio não vem jogando bosta nenhuma, né? Vamos ser bem sinceros, o Grêmio não vem jogando nada há muito tempo. E também falando sobre esses 15 anos, de 2016 para cá, já são 8 anos sem título. O Gauchão, bom, o Grêmio nos 15 anos, o Grêmio ganhava o Gauchão. O Grêmio ganhou o Gauchão em 2006, dentro do Beira-Rio, ganhou em 2007, sendo bicampeão gaúcho, e a torcida do Grêmio não alencava, não dizia que o Grêmio tinha conquistado o título. A gente comemorou tudo, mas o Grêmio continuava uns 15 anos, ou seja, então já fazem 8 anos que o Grêmio não ganha nada. Sendo 8 anos, a gente tem uma Série B nas costas. O Renato não participou do processo, o Renato não estava aqui, beleza. Mas quem é que montou aquele elenco de 2021, tirando os últimos jogadores ali que foram no desespero, que foi Vidia Sante, que foi a melhor contratação do Grêmio em 20 anos, 30 anos, eu acho que o Grêmio não teve uma contratação tão de excelência, que talvez seja o único acerto da administração Romildo Bolzan, tirando os títulos e toda essa gestão aí,
que em certo momento teve sim uma qualidade, foi Matias Vidiaçante, que foi a melhor contratação do Grêmio dos últimos 30 anos, sem dúvida alguma. Um custo-benefício espetacular. Aí trouxe Borja, Campas, aquilo ali foi um desespero e o Renato realmente não participou disso daí. Mas tirando o resto do processo, Thiago Santos foi ele que pediu, Douglas Costa foi ele que pediu. Inclusive o Douglas Costa disse que a diretoria já sabia que ele ia casar 3 vezes e tudo mais, aquele blá blá blá, que o torcedor do Grêmio já está cansado de saber. Mas o Renato passa por cima das ordens dos seus presidentes e ele manda sim no clube. E muito parte disso dele mandar no clube é culpa nossa. Sim, culpa nossa de nós torcedores. Principalmente dos torcedores que passam pano. Porque qualquer outro treinador seria cobrado. Em 2022, na Série B, a gente cobrava o Roger insistentemente. Todos os jogos a gente pedia pro Roger apresentar mais qualidade, pro Roger apresentar mais desempenho, e o Roger caiu pela pressão do próprio torcedor. Que chegou o Renato para motivar o elenco, coisa que ele não fez. O futebol do Grêmio piorou. E ele ganhou alguns reforços, como Tassiano, como o próprio Lucas Leiva. E com isso o Grêmio, a pau e corda, subiu, porque já iria subir com o Roger. Eu sei que o clima estava ruim, mas o Grêmio iria subir. Então, mais uma vez, está se criando uma situação muito perigosa. O Renato está criando uma narrativa de é ele contra o mundo, que as pessoas estão perseguindo, quando na verdade nem é realidade isso aí. A torcida do Grêmio passa pano para tudo que ele faz. Então o que eu realmente quero dizer com isso? A torcida do Grêmio para de cair nessas narrativas aí de que o Grêmio está sendo muito prejudicado, que tem uma conspiração. Na verdade, o que está acontecendo hoje é realmente o que vem acontecendo desde 2018. O Grêmio vem decaindo no futebol, o Grêmio não consegue jogar um bom futebol, e o Renato sempre inventa desculpas, porque ele não fala de tática. Ele tem uma grande dificuldade. E tá aqui um cara que tem o Renato como o maior ídolo, mas não tem ele como maior que o Grêmio. Eu nunca vou colocar nenhuma pessoa à frente do Grêmio. Não coloquei Fábio Koff, não coloquei Darley, que é um dos meus maiores ídolos, não coloquei Mazzaropi, campeão do mundo também, que inclusive na Rádio Grêmio é um dos únicos que critica, por incrível que pareça, a Rádio do Grêmio, que não é identificada, ela é sim, é do próprio clube, a Rádio Umbro Grêmio, que os funcionários do Grêmio, que os funcionários da rádio são pagos pelo Grêmio, criticam o trabalho. Criticam os jogadores da base, criticam os jogadores que chegam ganhando milhões e não jogam nada. Criticam. E é incrível que os influencers, os chamados influencers que seriam para influenciar a torcida a pensar, fazem um desserviço ao tricolor. Passam um pano para tudo que o Renato faz. Tudo que o Renato faz. E o Renato vem errando e vem errando muito. Cada vez que ele abre o microfone, ele fala um festival de asneira, ele não consegue explicar porque o time do Grêmio joga mal, ele tenta justificar uma coisa injustificável. Então a realidade é essa, a gente tem que tomar muito cuidado porque está acontecendo. Esse negócio de ele machuca eles, que está todo mundo contra o Grêmio, não é verdade. O Grêmio vem jogando um futebol de qualidade pífia. E mais uma vez, contra o Guarani de Bagé, o Grêmio decidiu o jogo nas individualidades. O Grêmio tem muita qualidade. Inclusive agora esses últimos reforços, que eu critiquei o Brum, que ele só vai pro microfone para falar asneira, eu tenho que parabenizar. As contratações foram excelentes. Excelentes. Excelentes mesmo, de um nível técnico muito grande. Inclusive o time do Grêmio hoje é muito melhor que o do ano passado. Claro que o Grêmio não tem um gênio, que era o Luizito Soares, que era meio time, o Soares valia por 6 jogadores, mas o Grêmio agora tem 5, 6 reforços de alta qualidade, inclusive o Soteldo aí que está machucado, que para mim ainda é o principal jogador desse elenco hoje, que está machucado, mas assim que voltar e tudo der certo, ele vai sim nos ajudar muito ainda nessa campanha da Libertadores. Mas falando bem sinceramente, se o Grêmio mantiver esse nível de atuação, dependendo apenas de qualidade individual, a gente corre sério risco de não passar da primeira fase da Libertadores. Enquanto isso, o Renato continua com essas narrativas, que é todo mundo contra ele, que estão perseguindo o Grêmio, quando na verdade o Grêmio não vem jogando nada há muito tempo. E é por isso que desde 2020 a gente vem batendo nessa tecla. Não é no Renato.
mas é nos treinadores, é nas direções que vêm sendo omissas, inclusive deixando o Grêmio com uma folha de 14, 15 milhões ser rebaixado para uma Série B. Isso é vergonhoso para o clube do tamanho do Grêmio. O Grêmio é um dos maiores clubes desse planeta e não merece isso. Então essas narrativas de dizer que o Renato tirou o Grêmio dos 15 anos não é verdade, porque ele participou desse projeto aí de 15 anos e ele inclusive não ganhou os gauchões naquelas passagens por ele. Inclusive ele perdeu o último do Olímpico. E tá tudo certo, porque faz parte do esporte. É apenas futebol, né? A gente está falando sobre futebol. Então não tem ninguém perseguindo o Renato, não. O que vem sendo feito por algumas pouquíssimas pessoas é crítica sobre o trabalho. Um treinador que ganha 1,6 milhão por mês tem sim que ser cobrado pelo pífio desempenho, pelo futebol pobre que vem sempre se desenvolvendo desde 2018 para cá. Futebol mais pobre que o outro. Passou outros treinadores e o Grêmio continuou com o mesmo futebol pobre. O Renato voltou com as ideias pobres de futebol. Então ele sim deve ser cobrado. Ele quer ganhar um dos maiores salários do Brasil, beleza, vai ser cobrado como tal. E futebol é feito de cobrança. Meu nome é Rafael, do canal Rafael Tricolor. Não vou pedir inscrição, vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo para o maior número de gremistas possíveis para que a gente consiga aí debater e vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês acham que isso é correto, vocês acham que não. Vou ficando por aqui, valeu, tchau, tchau.